Irmãos, bom dia. Pela graça de Deus, estamos novamente aqui junto dos irmãos e principalmente nessa data especial para nós, quando nós comemoramos com muita gratidão tudo aquilo que Deus fez conosco nesses últimos anos. Trago a lembrança dos irmãos de Caruaru, a saudade também. Muitos desejariam estar aqui, mas não puderam, infelizmente. Mas trouxemos uma brava equipe de 4 irmãos, e mais eu e Dagoberto representando os demais. Também Mônica, Daniel e Damonique fizeram uma surpresa, por isso que não estão aqui contados na minha cabeça, eu sempre esqueço. Mas damos graças a Deus, irmãos, por todo o bem que o Senhor nos fez nesses últimos anos. Tantas bênçãos maravilhosas, tantas provações, dificuldades, e em todas elas o Senhor nos tem ajudado. E quando olhamos para a igreja em Petrolândia, essa igreja pioneira, e é que nós honramos ao Senhor como Ele faz as coisas, né? Começando das coisas simples para chegar aos sábios entendidos lá do litoral, da capital, do sul. Deus sempre gosta de fazer isso. E Paulo disse isso com toda clareza ali na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1. Olhai, pois, irmão, na vossa vocação, não é? Ele manda repararmos na nossa vocação. Não foram chamados muitos sábios entendidos, e diz que Deus também confunde a sabedoria dos sábios. Ele ama fazer isso. Deus condescende com as coisas simples, Deus condescende com as coisas humildes. Ao longo desses 20 anos, todas as vezes que eu venho aqui, eu não posso deixar de dizer o grande privilégio que essa igreja teve, e também as grandes responsabilidades que ela teve como pioneira. Se ela foi a primeira a receber a palavra de Deus entre os batistas aqui do estado de Pernambuco, também seja ela a primeira a alardear essa palavra. Começando aqui em Jerusalém, que é Petrolândia, também na Judéia e Samaria, que são os arredores e até os confins da terra, como ela também já fez alcançar. Mas cumpre a cada irmão ter aquela visão de grande gratidão a Deus diária, privilégio inaudito. Partir, irmãos, para uma maturidade. Já chega, já basta o tempo decorrido da nossa meninice na fé reformada. Chegamos aqui, falamos sobre os 5 pontos do calvinismo, que é aquele beabá, é aquela primeira pedra lá do fundamento. Mas depois disso, irmãos, não podemos mais ficar falando sobre isso. Devemos falar sobre coisas mais grossas, mais robustas, e também os irmãos devem viver de forma mais madura, mais espiritual, mais firme, porque cumpre isso aos irmãos. A Escritura diz claramente que aquele a quem muito é dado, muito será exigido. Então já basta o tempo decorrido. Quando deviam ser mestres, ainda muitas vezes ficamos precisando de leitinho, aquele gagalzinho. Isso não é próprio mais, não é, de nossa parte. Por isso que sempre que eu tenho oportunidade, eu lembro isto a essa igreja. Como profeta do Senhor, eu lembro, porque o Senhor vai cobrar, o Senhor cobra a quem aquela igreja, a quem Ele dá, primordialmente, Ele exige mais. E os irmãos têm tido, nesses últimos 20 anos, a palavra de Deus verdadeira. Quer seja pela boca de quem seja, ocupou esse púlpito aqui, ninguém nunca disse besteira, ninguém nunca disse mentira, seja quem for, seja o mais graduado, seja o mais humilde. Portanto, cumpre aos irmãos sempre se lembrarem disso. Irmãos, vamos abrir a Escritura nessa manhã no capítulo 5 de 1 Timóteo. Mantenha os irmãos a Bíblia aberta. Antes que nós possamos ler, vou dizer mais algumas coisas a respeito do que vamos tratar nesta manhã. O maior reformador da história não foi Lutero. O maior reformador da história foi Deus. A maior reforma que aconteceu na face da terra não foi a reforma do século XVI. A maior reforma que aconteceu na face da terra é a reforma que está escrita na Bíblia. O maior ato reformador é o novo nascimento na vida de cada um dos irmãos. Esse é o maior ato reformador. Quando Deus tirou cada um das trevas para a luz. A maior ação da reforma, depois de nascidos de novo, foi congregar todos os nascidos de novo num só corpo, que se chama igreja, que é seccionada em igrejas locais. Essa é uma maravilha incompreensível até, privilégio inaudito. Dentro desse contexto da reforma,
há um elemento que a Bíblia aponta como fundamental na vida de uma igreja. É o pastor. Nós sabemos que o sumo pastor é Jesus. Inegavelmente é Jesus, é o sumo pastor. Mas ele disse assim: eu já trouxe toda a revelação do meu Pai. Já assentei num livro. Agora eu vou fazer o seguinte: vou subir aos céus e de lá eu fico chamando os meus obreiros, aqueles que me convierem chamar. Eu vou chamá-los, vou capacitá-los e eles vão me representar na terra junto aos seus rebanhos. Eles serão meus representantes. É como se eu estivesse presente em cada igreja local. E eu abro um parênteses, só em pensar nisso nós trememos, né, irmãos? Porque todos os pastores, se requer deles que sejam fiéis, absolutamente fiéis, porque eles são cópias ideais de Cristo Jesus. E os infiéis serão duramente castigados por conta disso. Pastores covardes, medrosos, irresponsáveis serão duramente castigados. Fecha o parênteses. Então Jesus deixou a Escritura, deixou o Espírito dele para conduzir os pastores, e ele fica do céu torcendo: faça desse jeito, faça desse jeito. Então, quanto mais próximo da Escritura estiver o pastor, mais Jesus está presente na igreja, conduzindo o seu rebanho. Pedro diz na sua carta que ele vai ter o momento de acertar contas com os pastores, e os pastores fiéis receberão aquela coroa imarcessível, uma coroa que não murcha. E eu pareço estar vendo os pastores fiéis no céu, andando no meio dos santos, com aquela coroa que não murcha, o tempo todo, durante toda a eternidade. Os pastores fiéis terão uma coroa e serão distinguidos dos demais. Isso é maravilhoso. Se a coroa é imarcessível, ela nunca vai murchar, e essa coroa é para estar na cabeça do pastor. Então, o pastor é o elemento de suma importância. Uma igreja não subsiste sem pastor. Nós olhamos ao nosso redor, vemos igrejas sem pastores, é um desastre. É um livro de Juízes, cada um faz o que quer. Não havia luz em Israel, cada um fazia o que bem entendia. Igrejas sem pastores é assim. Mas também igrejas com pastores falsos é a mesma coisa. Ele deixa que os membros façam tudo quanto querem. Ele não representa Jesus, embora legalmente represente, mas na prática ele não representa Jesus. É um desastre, meus irmãos, um pastor falso, um pastor não fiel à frente do rebanho. Ele deixa o rebanho à deriva. O rebanho, por sua vez, não tem o consolo da palavra, não tem a edificação, não tem a alegria, não cresce, não se sente cada dia mais próximo do céu. Olha para a sua família: meu Deus, minha família está perdida. Eu não recebo da igreja, eu não tenho o que dar. Estamos com fome, estamos famintos. Aí você continua vindo à igreja por aquela obrigação, que eles têm o seu compromisso diante do Senhor. Você lê a sua Bíblia em casa, mas você não ouve a pregação. É verdade que você medita na Escritura, você aprende da Escritura, você não ouve a pregação, que é aquele método mais rigoroso que Deus usa para lançar a sua palavra aos ouvidos do povo. Você não tem nada disso. E você tanto se vê a si mesmo definhando, como vê também sua família definhando sem perspectiva. De repente você vê seus filhos, eles estão mundanizados, porque não receberam o antídoto na igreja, estão mundanizados. Eles são engolidos pela roda viva aí do mundo, no meio onde eles vivem. Perspectiva de futuro para os seus netos não existe. Não existe. Você pensa em mudar de cidade por conta de uma igreja fiel, porque tem lá: mas eu estou instalado aqui, meu emprego é aqui, minha empresa é aqui. E você vai levando o tempo. Daqui a pouco você está frio na fé, o coração desaquecido, não tem prazer em nada. Porque ou teve uma igreja sem pastor, ou teve uma igreja com pastor infiel à frente. Então, meus irmãos, se há uma pérola valiosa na vida da igreja, na vida de cada um dos membros da igreja, é um pastor que seja fiel. E a Bíblia, o maior livro da reforma, aponta para isso, mostrando a importância do elemento pastor fiel à frente da igreja. Porque sem ele não existe ministério da igreja.
Sem ele não existe vida espiritual da igreja. É uma balela, é uma quimera, é uma mentira. A igreja vai ficar, fazendo uso de meios extraordinários do marketing para manter os crentes da igreja. Eu lembro que eu fiz um curso de música sacra no Seminário Batista, e lá eu ouvi a seguinte afirmativa: uma igreja subsiste sem pastor, uma igreja subsiste sem a pregação, mas uma igreja não subsiste sem música. Um coral bom, um bom pianista, boa música, ela segura os crentes da igreja. E eu ouvi aquilo, irmãos, e por ser música eu achava aquilo bom na minha cegueira arminiana. Mas quando a gente toma conhecimento da fé reformada, irmãos, aquilo é uma abominação a Deus. Palavras ditas, e muitos alunos ouviram e até hoje continuam com esses conceitos. Que a música sustenta a igreja. Mentira! O que sustenta a igreja é a palavra de Deus pregada fielmente, mediante um servo fiel que Deus coloca à frente. Então, irmãos, o que eu quero mostrar nesta manhã é como a igreja deve tratar o obreiro. Um obreiro fiel. Porque Deus vai requerer isso de cada um de vocês. Porque nós sabemos que pastores fiéis que estavam muitas vezes à frente de igrejas foram maltratados e Deus retirou seus pastores de lá. Deixou a igreja às cegas. O candeeiro da igreja se apagou. E a igreja foi prejudicada como um todo. As famílias dos membros foram prejudicadas. Os filhos se desviaram. Os netos nasceram já nas trevas e continuaram nas trevas. Não houve mais uma luz que pudesse lhes recuperar. Porque eles trataram mal o representante do Senhor Jesus Cristo. Ora, se o representante é do Senhor Jesus Cristo, tratar mal o representante de Jesus Cristo é a mesma coisa de tratar mal o próprio Jesus Cristo. E já chega de sofrimentos. O sofrimento dele foi totalmente sofrido na cruz. Ele está na glória. Os meus servos vão participar de sofrimentos, mas das pessoas de fora. A igreja nunca poderá, em momento algum, tratar mal o seu pastor fiel, sob pena de severas punições da parte de Deus. Então, nessa carta aqui de Timóteo, chamada uma das cartas pastorais, o apóstolo gastou um capítulo para dizer como a igreja deve escolher o seu pastor. E tem todos aqueles requisitos: que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, não dá muito vinho, hospitaleiro, e já sabemos, não violento, cordato, que governe bem sua própria casa, porque se ele não puder governar sua casa, ele não pode governar a igreja do Senhor. Sabemos de todas essas questões. Então a igreja escolheu o seu pastor. As igrejas, graças a Deus, já têm os seus pastores: Caruaru, Petrolândia, a igreja de Juazeiro, que é praticamente de Pernambuco também ali, separada apenas por uma ponte. Temos uma congregação emergente em Recife que vai escolher o seu pastor. Então aqui estão as instruções. Mas uma vez escolhido o pastor, como é que deve ser a relação igreja-pastor? Como a igreja deve tratar o pastor? Quero dizer aos irmãos que Deus está de olho na igreja, de olho em cada um dos irmãos quanto a essa questão. E nós vamos ver agora o texto, como Paulo tratou essa questão do pastor no contexto da reforma, a importância do pastor no contexto da reforma. Então vamos ver entre os versículos 17 a 25 de 1 Timóteo 5. Diz assim a Escritura: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordace o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra os presbíteros, senão exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também as boas obras.
antecipadamente se evidenciam e, quando assim não seja, não podem ocultar-se. Nesse texto aqui, Paulo trata de 4 questões. 3 relacionadas ao tratamento que a igreja deve dar ao pastor. E uma relacionada à escolha do pastor, que é mais ou menos uma repetição do que ele disse no capítulo 3. Nós não vamos tratar de 3 dos versículos desse texto aqui. Desses 9 versículos, vamos tratar apenas de 6 versículos. Então, como é que a igreja deve tratar o pastor? Se você observou bem, em primeiro lugar, Deus abriu o tema com o sustento do pastor. Foi a primeira coisa que ele tratou, o sustento do pastor. Observou? Versículo 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. Muitos intérpretes das escrituras dizem, não, aqui não está falando do salário pastoral, não. Inclusive no original diz assim, devem ser considerados merecedores de dobrada honra. Dobrada honra, honra não é salário. Muitos dizem isso, muitos intérpretes da Bíblia dizem isso. Honra não é salário. De fato, honra é um termo mais genérico. Só que no versículo seguinte, ele chama o assunto para o sustento pastoral, para o salário pastoral. Ele diz assim, pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Então nós concluímos com toda facilidade, com toda segurança, sem nenhuma dúvida, que a palavra honra, no versículo 17, que foi traduzida como honorário, está certíssima. A honra que ele está falando aqui no texto é a honra chamada salário. Então devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. O apóstolo usou a palavra dobrado, não no sentido de duplicado, mas no sentido de avantajado. Não necessariamente duplicado, pode ser triplicado, pode ser quadruplicado, quintuplicado. Ele disse, o salário do pastor precisa ser um salário avantajado. Irmãos, nessa questão, nós temos um exemplo muito interessante a tratar, para definir os salários. E nós vamos buscar essa referência lá no Antigo Testamento. Nós tínhamos, quando Israel saiu do Egito, 600 mil homens. Escutem bem, acompanhem essa conta matemática, todo mundo é bom de matemática. Nós tínhamos 600 mil homens quando saíram do Egito. Quando ele diz homens, são os homens de 20 anos para cima, da força de trabalho, a força produtiva da nação de Israel. Fora os homens acima de 50, fora os homens abaixo de 50, fora as mulheres, fora as crianças. 600 mil homens. A renda per capita brasileira da força de trabalho é R$ 1.500. Isto é, somando todos os trabalhos, todos os salários de todos os trabalhadores brasileiros, dá um total, tanto dividido pelo número de funcionários que existem no Brasil, ativos, dá um salário de R$ 1.500. É como se todos os homens que trabalhassem, todas as pessoas que trabalhassem no Brasil estivessem trabalhando, ganhassem um salário de R$ 1.500. Então, quando nós multiplicamos R$ 1.500 pelos 600 mil homens, supondo que o salário lá deles era 1.500 também, o que não era muito mais, porque muitos intérpretes dizem que a terra de Israel era uma terra que manava leite e mel. Em se plantando, como dizia Caminha, tudo dá. Deus disse em Deuteronômio 7, Moisés, alerta o povo, porque esse povo vai plantar um caroço de milho, vai nascer um milharal, que esse povo vai ficar rico do dia para a noite. Alerta esse povo, para quando esse povo ficar rico, não pensar que foi pela força do braço, não pensar que foi pela sua capacidade pessoal, mas que o povo reconheça que fui eu que dei. Ele disse a Moisés que lembrasse o povo disso. Mas muito bem, alguns intérpretes dizem, olha, o salário de Israel, sim, no Brasil é 1.500, em Israel era no mínimo R$3.000, salário per capita. No mínimo, era dobrado. Mas vamos usar o nosso número, R$1.500. Então, quando nós multiplicamos 600 mil homens trabalhando em Israel por R$1.500, nós chegamos à bagatela de 900 milhões de reais. Escutem bem, 900 milhões de reais é a soma dos salários desses 600 mil homens. Quando nós calculamos o dízimo disso, nós encontramos quanto?
90 milhões. 10% de 900 milhões é 90 milhões. Estão acompanhando, né, irmãos? 90 milhões é o total de dízimos recolhidos para pagar a mão de obra do culto. Os levitas. Quantos levitas haviam em Israel? A Bíblia diz 8.850. Quer ver? Números capítulo 4. Números capítulo 4. Versículos 46 a 48. Números 4, de 46 a 48. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, porque o levita trabalhava entre 30 e 50 anos, todos os que entraram para cumprir a tarefa do serviço do santuário, e a de levarem cargas da tenda da congregação, os que deles foram contados foram 8.580. Não só tinha esse número de levitas, não. De 30 anos para baixo tinha uma multidão, mas que trabalhava somente 8.850. E Deus tinha dado os dízimos aos levitas. Vocês não sabem disso, né? Dei todos os dízimos aos levitas, porque eles não receberam terra, eles cuidam do culto. Acompanhe. Então, quando nós dividimos o dinheiro que está reservado mensalmente para o salário deles, que é 90 milhões de reais, falando da nossa moeda, que multiplicamos por 8, dividimos, melhor dizendo, por 8.580 levitas, sabe quanto é o salário do levita, a nível de hoje? R$10.500. Sabemos, irmãos, que os levitas eram os descendentes de Arão, mas os filhos de Arão, da família, que nasceram do conluio dele com a esposa, foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, 4 filhos. Esses 4 filhos não tinham salário dos levitas, certamente, porque eles eram sacerdotes. Os demais eram levitas, eram uma segunda categoria. Tinha o sumo sacerdote, os 4 sacerdotes, filhos de Arão, Nadab, Abiú, Itamar e Eleazar, e uma multidão de levitas que dava 8.580. Mas vamos considerar um pelo outro. Então, o salário de cada levita é 10.500. Aí Deus disse assim: cada levita deu seu dízimo. Escute bem. Os levitas recebem dos dízimos do povo, mas cada levita deu seu dízimo. Presta atenção a essa conta agora. Cada levita deu seu dízimo. A quem, Senhor? Cada levita deu seu dízimo a Arão. Não foi assim que ele disse? Cada levita deu seu dízimo a Arão, que é o sumo sacerdote. Números 18, versículos 25 a 28. Disse o Senhor a Moisés: também falarás aos levitas e lhes dirás, quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, quer dizer, quando você receber seu salário, que vos dei por herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor. 2 pontos. O dízimo dos dízimos. Dízimo dos dízimos. Aí diz no versículo 28, assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel. E deles dareis a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. Irmãos, presta atenção a essa conta. Essa conta é de espantar qualquer um. Essa conta é de espantar qualquer um. Por quê? Porque se 10.500 reais é o salário de um levita, quanto é 10%? 1.050. Vamos dizer 1.000, para arredondar, para facilitar o entendimento. R$1.000 é o salário de um levita, é o dízimo de um levita. Mas são 8.580 levitas. Se eu multiplicar 8.580 vezes 1.000, dá 8,5 milhões. Esse era o salário do sumo sacerdote, mensal, 8,5 milhões. Senhor, isso não pode ser não, Senhor, um homem ganhar 8,5 milhões. Como é que pode, Senhor? Sabe qual é a resposta do Senhor?
Cristiano Ronaldo ganha 7 milhões por mês. Essa é a resposta que o senhor vai lhe dar. E é esse o salário dele. Cristiano Ronaldo ganha 7 milhões por mês. E ganha 7 milhões por mês, sabe para quê? Para correr atrás de uma bola. Passa o mês todinho correndo atrás de uma bola. Final do mês, toma aí, 7 milhões. Quando eu era pequeno, havia um maluco na minha rua. O apelido dele era Papagaia. Gostava daqueles pontas de cigarro. Chamava Papagaia. Inofensivo, um louco inofensivo. Mas inofensivo não fazia mal a ninguém. Passava, irmãos, o dia inteiro correndo atrás de uma cabra. Ou de uma cabra, ou de um cachorro. Do pai dele. E todo mundo ria, mangava, ridicularizava o coitado. Fazia mal a ninguém. É a mesma coisa de Cristiano Ronaldo. Corre o mês inteiro atrás de uma bola. E no fim do mês as pessoas dão 7 milhões a ele. O que é que você diz aí, você que reclamou que 8 milhões e meio é muito para o sacerdote? Diga, o que é que você diz? Tenho que dizer não, Senhor. Eu digo mais a você, Deus responde. Cristiano Ronaldo fica lhe entretendo, lhe dando prazeres de 5, 10 minutos, quando faz um gol. O sumo sacerdote representa meu filho, Jesus Cristo. O sumo sacerdote eterno, que vai lhe dar a vida eterna, que vai lhe dar um gozo eterno. Representa meu filho. Você sabe por que Arão ganha 8 milhões e meio por mês? Porque ele é o tipo do meu filho. E eu valorizo o meu filho. Se você não valoriza é outra coisa, mas que eu valorizo, valorizo. Então minha ordem é essa. Paguem 8 milhões e meio a Arão, o sumo sacerdote. Essa é a conta que Deus faz, uma conta de chegada. Irmãos, o pastor não pode, pela lei brasileira, nem ser considerado um profissional. Sabem disso? Não pode, não é uma profissão, pastor, padre, sacerdote, não é uma profissão. E sabe por quê? Porque para ser profissional tem que ter salário. O pastor tem? Tem. Tem que ter horário de trabalho. O pastor tem? Tem não. Não tem horário de trabalho. Para ser alguém para ser considerado um profissional, precisa ter um horário de trabalho, de entrada e de saída. Porque ele não é autônomo, ele não é, aliás, um profissional liberal. Ele é empregado da paróquia. Mas ele está 24 horas do dia, 7 dias por semana, à disposição da sua paróquia. Mesmo quando ele está em casa com a família, jantando, ou dormindo, e chegar um telefonema, pastor, corra aqui, ele sai da mesa, deixa o prato lá, pela metade. Se ele está dormindo, ele corta o sonho dele e corre para acudir. Então, não há como definir o salário de um pastor, e por isso ele não pode ser considerado um profissional. Então, qual é o salário do pastor? A lei diz, acerta aí com a paróquia. Se eles pagarem, está bom. Ele não quer nem saber disso. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 31, nós temos um episódio interessante. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 31. O rei Ezequias assume o trono. Quando ele assume o trono, a nação de Israel estava um caos. Estava mais baixa, mais suja do que chão de oficina. A imoralidade, o culto tinha sido abandonado. O povo deixou de sustentar os levitas. Os levitas correram do santuário, abandonaram o templo. Foram trabalhar cada um na sua roça para poder não morrer de fome, nem ele nem suas famílias. Quando Ezequias assumiu, e Ezequias foi um grande reformador, a primeira coisa que Ezequias recuperou foi o templo. Recupere o templo, deu ordem para que o povo trouxesse de novo os dízimos. Levitas, deixem a roça, deixem as agrovilas, voltem para o templo, para que haja o culto ao Senhor. O povo acumulava os pecados, porque não podia sacrificar, nem queria confessar os pecados, nem queria resolver. O povo estava às cegas, quando o culto sumia. Aí Ezequias, a partir do versículo 2, estabeleceu Ezequias os turnos dos sacerdotes e dos levitas, turno após turno, segundo o seu mistério.
os sacerdotes levitas para o holocausto, para as ofertas pacíficas, para ministrar e cantarem portas adentro nos arraiais do Senhor. Ele estabeleceu, quer dizer, chamou de volta. 3. A contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda era destinada para os holocaustos, para os da manhã e os da tarde, para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Era assim, irmãos. Todo dia em Israel oferecia um boi de manhã, um boi de tarde. Um boi de manhã, um boi de tarde. No sábado, 2 de manhã, 2 de tarde. Quando tinha lua nova, festa, Páscoa, tabernáculo, primícias, 2 de manhã, 2 de tarde. Era tanto boi, todos vêm esses bois da fazenda do rei. O rei que tinha a obrigação de fornecer esses bois. E ele voltou a fornecer esses bois. Eram muitos bois. Não tinha custo. O rei dava mesmo. 4. Além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse com sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Logo que se divulgou esta ordem, veja a reação. Os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel, de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas, das ovelhas e dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus. E fizeram, escute, montões e montões. No 3º mês começaram a fazer os primeiros montões. E no 7º mês acabaram. Acabaram os outros montões. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. Perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhe respondeu: desde que se começou a trazer a casa do Senhor estas ofertas, temos comido e nos temos fartado delas, e ainda a sobra em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Irmãos, Ezequias ficou impressionado. Que é isso, Azarias? Que é isso? Azarias disse: Senhor, rei, esses montões e montões é a liberalidade do povo. O Senhor agraciou o seu povo com liberalidade. E nós temos comido e temos nos fartado. Quer dizer, a sobra. Não há falta, há sobra na nossa casa. Tudo isso é a bênção do Senhor. Então, o que é que nós vemos aqui, irmãos? Que Deus está de um lado, o povo está do outro. Quem é que faz essa mediação entre Deus e o povo? É o culto. Quem é que comanda o culto? É o pastor. O povo não contribuiu, o pastor correu. O povo volta a contribuir, Ezequias traz o pastor de volta. E agora a nação vai ter o culto, os pecados serão confessados. Haverá o dia da expiação, haverá as festas que celebram Jesus. Tudo isso aconteceu como bênção. Mas aí você diz: ah, pastor, é verdade isso, mas nós estamos no Novo Testamento, não existe mais dízimo não, pastor. Vamos ver com essa coisa, que eu já li 1000 artigos na internet, já ouvi 1000 vídeos na internet contra o dízimo, e eu creio daquela forma que eu vejo na internet. Internet, olha, é o meu melhor pastor. Só lê os artigos contra o dízimo, né? E não ouve os artigos a favor do dízimo. Mas não quero saber de artigo de internet, eu quero saber da Escritura. Ah, Jesus falou do dízimo, Ah, mas Jesus viveu no contexto da antiga aliança. É verdade, Jesus viveu no contexto da antiga aliança, quando ele falou em dízimo. Agora, se a doutrina dos apóstolos falar em dízimo, aí eu me dobro. Sim. Então vamos lá, 1 Coríntios 8, 1 Coríntios 9. Porque se a doutrina dos apóstolos fala, é para a igreja. 1 Coríntios capítulo 9, está escrito o seguinte. São 2 versículos somente, que a gente lê e passa por cima. Não quer nem saber. Não presta atenção. Está com aquela mente de que dízimo não é do Novo Testamento, e passa por cima e não quer nem saber. Só que tem 2 versículos no capítulo 9, que o apóstolo diz: olha, o dízimo continua no Novo Testamento, sem nenhum problema. Versículo 13 é o primeiro versículo, repare. Nesse versículo 13, ele está se referindo ao culto da antiga aliança. Olha lá.
Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados, essa expressão serviço sagrado é uma expressão que se aplicava aos levitas lá no templo, os serviços sagrados, carregando os utensílios do templo, ou matando as ovelhas, os bois, e juntando, partindo, tudo, serviços sagrados. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam. Outra expressão que mostra que se refere ao Antigo Testamento é a expressão templo. Na história da salvação só teve um templo, que foi o templo de Jerusalém, não existe outro. Isso aqui que nós estamos reunidos agora não é um templo, isso aqui é uma casa de oração. Templo era aquele no Monte Sião, em Jerusalém, onde Deus habitava, e Sefini, não existe outro. Então esse versículo aqui está se referindo à antiga aliança. Do próprio templo se alimentam. Terceira expressão, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. O altar era o altar do templo Sião. Então esse versículo se refere ao Antigo Testamento. Paulo está dizendo: irmãos da igreja de Petrolândia, vocês não sabem como era que funcionava o culto lá no Antigo Testamento, não? E como era que funcionava o sustento? Os sacerdotes trabalhavam no templo e eles se alimentavam do altar. E quem é que alimentava o altar? Quem é que botava dinheiro no caixa eletrônico lá do altar? Eram os dízimos do povo, conforme sabemos. Aí no versículo seguinte ele vai passar para o Novo Testamento. Olha aí. Assim ordenou também. Você sabe o que significa assim também, né? Assim também é do mesmo jeito, ó. Do mesmo jeito que você fizer, que ele fez, assim também você faça. Assim também. Assim também ordenou o Senhor aos que pregam o evangelho. Opa, isso aqui se refere à nova aliança, se refere aos pregadores, aos pastores. Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Eu não quero meus obreiros trabalhando fora. Eu quero meus obreiros trabalhando no evangelho, vivendo do evangelho. É isso que ele está dizendo aqui. Gravem isso. É isso que ele está dizendo. Então, assim também, do mesmo jeito que o povo ia lá, o gasofilaço, depositava as ofertas e o sacerdote ia lá e retirava o seu salário, assim também façam os pastores na nova aliança. Irmãos, está escrito, quem faz a ligação entre Jesus e a igreja de Petrolândia é o pastor Rogério. Quem faz a ligação entre Jesus e a igreja em Caruaru é o pastor Edson. Quem faz a ligação entre Jesus e a igreja Batista Graça e Paz em Juazeiro é o pastor Romildon. Eles são os pastores empregados de Jesus. Jesus é o sumo pastor e eles são os empregados de Jesus, representantes de Jesus dentro das suas paróquias, dentro das suas igrejas. Por isso que Paulo abre o leque falando do sustento pastoral. Porque sem sustento pastoral não existe pastor, não. Sem sustento pastoral não existe pastor. Ele é representante de Jesus, deve ser valorizado pela igreja. Pergunto: como esta igreja tem tratado o seu pastor? Como você tem respondido ao salário que o Senhor lhe dá, ao ganho que o Senhor lhe dá, que o Senhor tem lhe dado? Você tem sido fiel, liberal para com o Senhor? Ou tem sido amarrado, avarento, pensando que o dinheiro que você tem, o salário que você recebe, é da força do seu braço? É assim que você tem pensado? Se você não cumprir os seus deveres no trato com o pastor, fique certo que você está sendo avarento diante de Deus. Fique certo que você está querendo colocar Deus no SPC. Você está impedindo Deus de cumprir os compromissos que Ele assumiu. Porque para cada igreja Deus calcula salário, renda, fazenda, imóveis. Deus calcula. Quando os meus filhos derem os dízimos daquilo que eu estou lhes dando, vai haver provisão suficiente para sustentar o pastor. Ele calcula isso, ele é um contabilista infalível. Nem pense que isso é aleatório. Não pense não, ele calcula, ele faz essa conta. Se você não estiver cumprindo o seu compromisso, fique certo que Deus pode retirar o pastor. Como ele retirou muitas vezes os levitas e deixou o culto abandonado para prejuízo do povo.
Como a igreja deve tratar o seu pastor? Em primeiro lugar, honrando com salário condigno. Essa é a primeira lição. Segunda lição, vou andar mais rápido. Como a igreja deve tratar o seu pastor? Protegendo. A igreja deve proteger o seu pastor. E o texto diz, voltando para 1 Timóteo capítulo 5. O apóstolo diz que a igreja deve prover uma dupla proteção para o pastor. No texto, uma dupla proteção. A primeira, deve proteger o pastor de acusadores precipitados. Versículo 19 diz assim: não aceites denúncia contra presbítero. Presbítero, você sabe, é a mesma coisa de pastor, bispo, ancião. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Irmãos, o pastor ele não está acima da igreja. Verdade é, ele não está acima da igreja, não. Só quem está acima da igreja é a Escritura. Pastor não. Agora, por outro lado, ele também deve ser protegido de acusadores frívolos. Por exemplo, o presidente da República, ele não pode ser acusado de forma leviana. E não é nenhum tribunal brasileiro que pode julgar o presidente, mas apenas o Supremo Tribunal Federal. Para que ele seja protegido de acusações levianas, porque o cargo é muito importante, é muito abrangente. Então, reza assim a Constituição. A Bíblia, por outro lado, quer proteger o pastor. Porque quem está na frente sempre está sujeito a mais perigos. Até tem um livro intitulado Os Perigos da Linha de Frente. Os Perigos da Linha de Frente. Que um pastor sofredor escreveu, irmãos. Como o pastor está exposto por estar na linha de frente a acusações, calúnias, difamações. É terrível como os defeitos dele são agravados, são tratados com severidade exacerbada. Porque o pastor não é perfeito. Então a Bíblia quer que a igreja proteja o pastor. Não aceite denúncia contra o pastor, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Existem muitos comentários inconsequentes e maldosos contra o pastor, meus irmãos. Miriam e Arão, eles fizeram uma acusação infundada, precipitada contra Moisés, mentirosa. Quando Moisés começou a liderar o povo na jornada para o Egito, no deserto, eles se levantaram e disseram: olha, Moisés casou com a mulher cuxita, referindo-se a Zípora, filha de Jetro. Uma coisa que aconteceu há 40 anos atrás. Por que Moisés casou com Zípora? Moisés não era crente. Moisés viveu no Egito. Quando matou o egípcio, soube que era judeu e viu o egípcio maltratando o seu patrício, aí matou o soldado egípcio e fugiu, porque o faraó descobriu e queria matá-lo. Quando ele foge, chega num deserto lá do Sinai e encontra Jetro e começa a morar com Jetro. E para Moisés, a minha vida vai ser aqui agora, a minha vida vai se encerrar aqui, eu não tenho mais perspectiva de voltar para o Egito, não tem para onde ir, minha vida vai ser agora aqui no deserto, vou morar com Jetro. E Jetro tinha muitas filhas, e Moisés, eu vou lhe dar minha filha mais velha para você casar com ela, tá certo. E ele casa com Zípora. Então esse foi o contexto, Moisés nem crente era. Aí passa 40 anos casado com Zípora, aí volta para tirar o povo do Egito, já tem 80 anos, Zípora devia ter uns 70, e eles não disseram nada, nem Moisés nem Arão. Aí começa a jornada, e Deus abençoando Moisés, e Moisés cada vez mais se firmando como líder. Daqui a pouco Moisés e Arão se levantam contra Moisés, e Arão e Miriam se levantam contra Moisés, e o acusam de ter casado com uma mulher cuxita, que era Zípora, há 40 anos atrás, irmãos. Mentira, sabe? Usaram como pretexto, porque sentiram inveja de Moisés por causa da liderança, e eles queriam ser líderes também. Arão era um líder, porque era um homem que estava ali à direita de Moisés, foi a voz de Moisés, depois se tornou o sumo sacerdote. Miriam era líder das mulheres, não, eu quero ser líder dos homens também. Moisés disse, eu não quero, Arão disse, eu não quero ser líder, um sublíder não, eu quero ser líder como Moisés, eu sou mais velho do que Arão, do que Moisés, então eu quero ficar à frente. Tudo inveja. Deus castigou os dois, deu uma lepra a Miriam, ficou leprosa. E o castigo de Arão foi um castigo psicológico.
Arão, como sacerdote, teve que atestar a lepra da irmã. A irmã compareceu diante dele, porque todo leproso comparecia diante do sacerdote. E o sacerdote examinava e tinha que atestar: você está leprosa. E quando ele atestou a lepra da irmã: minha irmã está leprosa porque foi rebelde contra Deus. E eu fui cúmplice. E eu estou aqui atestando uma coisa que eu fui cúmplice. A tortura psicológica de Arão foi terrível. E Miriam vai morrer. Aí Moisés: Senhor, eu te rogo que cure Miriam. Aí o Senhor disse: eu vou curar, Moisés, eu vou curar. Agora eu quero fazer uma ressalva. Se um pai de uma moça em Israel cuspir na cara dela, ela não será imunda por 7 dias? Mas isso é. Se uma mulher se rebelasse, uma filha se rebelasse contra o pai, dissesse alguma coisa e o pai cuspia na cara dela, como um sinal de grande repreensão e protesto, pois essa moça era imunda 7 dias, não podia participar do culto, não podia fazer orações nem sacrifício nenhum, 7 dias. Então, detenha Miriam 7 dias fora do arraial. Em outras palavras, eu cuspi na cara de Miriam. Deus cuspiu na cara de Miriam. E diz o texto de Números: enquanto ela não foi recolhida, o arraial não partiu. O prejuízo que causa a igreja, crentes caluniosos, crentes caluniadores, difamadores, rebeldes, eles atrasam a igreja. A igreja fica 7 dias, irmão, sem poder prosseguir a jornada. 7 dias é um número hipotético. N dias, enquanto a rebeldia tiver na pessoa, a igreja está empancada. Quando nós viemos do mundo, nós trazemos aquela carga toda, irmãos. Apenas nascemos de novo. Nós temos muitos maus costumes, vícios terríveis. Somos maus dentro da igreja. Somos caluniadores, difamadores dentro da própria igreja. E a Bíblia diz que vai ser assim. Mas agora o processo da santificação vai tratando isso diariamente. Quanto mais rápido você andar, menos pecados grosseiros você vai cometer. Por isso que a igreja deve se precaver. Quando alguém se levantar aqui no meio da congregação contra o obreiro, que seja repreendido. Se alguém for falar, procurar você: olha, o pastor assim, 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 assado. Você que ouviu, você tem a obrigação de dizer o seguinte: isso é verdadeiro, você tem provas, você está tratando desse caso com amor, meu irmão, com amor. Porque o amor é o vínculo da perfeição. Você está tratando desse caso com amor. Se você não estiver tratando desse caso com amor, você não sabe o que é evangelho. Você nunca nasceu de novo. Porque o amor é a marca do cristão. Tratando de forma severa, aviltando aquele ódio contra o pastor, contra o obreiro da igreja, o presbítero, contra o diácono. Não é minha filha, os oficiais da igreja. Você está tratando com amor? Já procurou o oficial? Você está me dizendo aqui, é para o segundo passo, é? Ou é fofoca? Se você ouvir, cale esse irmão, cale esse caluniador, cale esse difamador, trate o pastor biblicamente, não seja cúmplice desse pecado terrível, seja corajoso, perca a amizade desse irmão, caso ele não queira mais ter a sua amizade, perca, mas não desobedeça a Escritura, não. Então não aceite denúncia contra o pastor, senão bem fundamentada, bem provada, buscada com amor. Buscou o pastor não reconheceu, levou 2 ou 3, o pastor não reconheceu, ou está tratando 2 ou 3, aí sim, está seguindo os passos bíblicos conforme Mateus 18 manda. Olha, eu fui ao pastor, fui em amor. O pastor não quis me ouvir, eu estou querendo que você vá comigo, está aqui as provas, eu falei com o pastor em amor. Mas ele não quis me ouvir. Então vamos lá em amor também, vamos falar de novo. Talvez nós 3 consigamos ter sucesso. É assim que é para fazer. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então proteja o pastor de acusadores precipitados que graçam dentro da igreja ainda. Precisamos entender isso. E a segunda forma que Paulo diz que a igreja deve proteger o pastor é quanto à sua saúde. Veja o versículo 23. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago, das tuas frequentes enfermidades. Versículo tão simples, irmãos, mostra a preocupação de Deus com a saúde do pastor. Sim, senhora, sim, senhor.
As águas daquele tempo não eram as águas que nós temos hoje, tratadas com cloro, cloradas. Eram águas livres, né? Eram contaminadas de bactérias. Era difícil para um pastor, pregador itinerante, beber só água mineral, Santa Clara, Santa Joana. Difícil. Quando ele chegasse, se tivesse sede, tinha que beber água. Colocando o vinho na água, o vinho fermenta. E as bactérias boas do vinho matam as bactérias ruins que existem na água. Não vão te fazer mal, Timóteo. Quando você for beber água, use um pouco de vinho. Esse era o motivo pelo qual ele devia colocar vinho na água. Mas o que subsiste aqui, o que subjaz, é que Deus está preocupado em que os ministros tenham saúde protegida. E essa preocupação deve ser da igreja, porque o pastor é da igreja. O pastor tem que ter a sua saúde protegida pela igreja. O pastor precisa comer direito. Não estou falando comer muito não, para não ficar gordinho. Comer direito, beber direito. Precisa ter as horas de sono certas. O pastor prega de manhã, vai pregar de noite, de tarde, irmãos, ele precisa dar uma repousada, senão ele não tem condição de pregar direito. Aí os irmãos ficam chamando para isso, coisas que podiam ser adiadas, coisas supérfluas. Respeita aí um período de descanso do pastor. Deixa o coitado dar uma dormida, porque senão ele vai pregar de noite e vai dormir no púlpito, de tão cansado. Também, irmãos, a igreja deve dividir as preocupações do pastor consigo. Coisas que os líderes podem fazer, não vamos levar para o pastor não, eu posso resolver. Coisas que você como membro pode resolver, eu não vou levar para o pastor. Por exemplo, a disciplina eclesiástica. Jesus disse assim, se você como crente vir seu irmão cometer um erro, vá ter com seu irmão e resolva com ele. Se ele lhe ouvir, terminou a disciplina. Mas o que é que os crentes fazem? Pô, para o pastor. Vão para o pastor. Durante a semana o pastor recebe 15 denúncias de crentes que estavam em pecados, recebe 15 membros denunciando. Não querem dividir a carga com o pastor. A carga do pastor. Querem dividir a carga com o pastor. Além da do pastor, eles botam umas cargas no pastor, daqui a pouco o pastor está arqueado. Você já sabe, irmão, faça aquilo que a Escritura manda fazer. Discipline você mesmo. Você tem capacidade, competência e autorização para fazer isso. Então, divida as preocupações do pastor. Também ouça os desabafos do pastor. O pastor precisa de pastor. O pastor não é super-homem, não. Quando você tem um problema sério, você não chama o pastor para desabafar? Não lhe faz tão bem? E quem é que vai ouvir o coitado do pastor? O pastor precisa de pastor, e ele nunca tem. Estou lá, eu em Caruaru, está aqui o pastor Rogério em Petrolina, o pastor Valdir em Juazeiro, ou em Petrolina, o pastor Romildo em Juazeiro. A gente fica se comunicando por telefone, por e-mail, mas não é nunca como presencial. Você aproxima-se do pastor, coloca a mão em cima do ombro do pastor. Pastor, eu sei que o senhor é humano, o senhor tem muita carga. Converse comigo, pastor, o senhor está com semblante entristecido, o que é que o senhor tem, pastor? Seja compreensivo, irmão. Tenha misericórdia do pastor. Divida a preocupação dele consigo, com você. Pega um pouquinho, uma fatia. Olha, irmão, Jesus disse uma coisa interessante. Quem tratar bem o pastor, eu vou tratá-lo da melhor maneira que eu puder. Já viu isso na Escritura, em Mateus 10? Vamos relembrar? A gente já viu, mas vamos relembrar. Mateus capítulo 10. Lá no final, versículo 40. Mateus 10, 40. Ele mandou os apóstolos pregarem e disse assim: quem vos recebe, a mim me recebe. Quer dizer, receber o pastor, recebe Jesus, está vendo? Está falando do pastor chegar em casa. O pastor vai fazer uma visita, mesmo que seja uma visita de disciplina, receba o pastor. Você está recebendo Jesus. Mesmo que seja uma visita dolorosa, receba o pastor. Está recebendo Jesus. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou, que é o Pai. Receber o pastor, você está recebendo Jesus e está recebendo o Pai. Irmãos, está escrito, irmãos. Está escrito. Versículo 41. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, muitas vezes o pastor chega na sua casa, você disparata com ele. Recebe o pastor na condição de maloqueiro.
recebe o pastor na condição de homem vil, de malandro, não tem a mínima consideração, o mínimo respeito pelo pastor. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Será tratado por Deus com a honra que Deus tem com qualquer profeta, com o profeta Jeremias, com o profeta Daniel. Já pensou isso? Quem recebe um justo, está se referindo ao pastor, aos apóstolos, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, falando o pastor, contexto, o apóstolo, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Ah, irmãos, leia esse versículo muitas vezes no dia, leia esse texto muitas vezes no dia, leia, muitas vezes no dia, leia, incorpore esse texto no seu coração. As empresas pagam um plano de saúde para os seus empregados. O pastor, quando adoece, vai para a UPA, sofrer naquelas filas imensas. Não é desonra, não. Mas as igrejas podem pagar um plano de saúde para o pastor e não pagam. Ah, deixa o pastor sofrer. Para ele ver o que é bom para a tosse, para ele ver o que é que a gente sofre. É assim que as pessoas raciocinam. As empresas são empresas perversas, visam lucro somente, mas pagam. As empresas aí fora, mas as igrejas não pagam dos seus pastores. São os coitados, são tratados como coitados. Está errado isso. O Senhor diz aqui, está errado. Eu pergunto, como é que você tem tratado o seu pastor? Você tem protegido o seu pastor de acusadores frívolos, inconsequentes? Tem procurado saber se a pessoa está aplicando Mateus 18 certinho, se tem provas, se já procurou o pastor, se foi em amor. Você tem procurado saber isso? Você tem mandado essa pessoa se calar? Você tem dado ouvidos como cúmplice amaldiçoado a esse irmão que vem falar do pastor a você? Segunda forma de proteger o pastor, na sua saúde. Tem protegido o seu pastor? Tem procurado envidar esforços, ver se ele está dormindo direitinho, comendo direito, se está fazendo regime, se está tendo as horas de sono necessárias. Você tem procurado fazer isso? Deus está de olho em você. Deus está de olho em você, porque Ele manda que você trate o seu pastor dessa forma. Terceira e última lição. Como corrigir o pastor? Primeira, como honrar o pastor. Segunda, como proteger o pastor. Terceira, como corrigir o pastor. Essa instrução é interessante porque o pastor não é perfeito. Ele comete falhas. Ele é comedor de feijão e farinha. Está sujeito a todos os pecados, a todas as tentações. E o pastor pode prevaricar, sim. Ele não é super-homem. Agora, quando ele erra, como é que você trata? E Deus disse, eu quero que você trate da seguinte maneira. Primeira coisa, segundo a disciplina bíblica que eu instituí. Porque esse é o método perfeito que eu criei. Ele diz isso. Versículo 20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Irmãos, quando você lê esse versículo, não pense que existem pastores que vivem no pecado regular, não. Não é isso que ele está tratando. Pelo menos no tempo de Paulo, existiam pastores que estão na frente da igreja, que estavam vivendo no pecado público, notório, sabido, vivendo no pecado, sendo ministro da igreja. Não é isso que ele está dizendo, não. O que está dizendo aqui é o terceiro passo da disciplina eclesiástica. O pastor cometeu um erro e você tinha provas e você procurou o pastor. Pastor, eu vim aqui, pastor, em temor, em amor, vim falar com o senhor sobre esse problema, pastor. Porque, veja, está errado isso. Isso que o senhor disse, ou isso que o senhor fez, isso que o senhor está fazendo, está errado. Biblicamente não está errado não, pastor. Ah, está não. Você insistiu. Irmão, vamos encerrar esse assunto aqui, pastor. Vamos encerrar esse assunto aqui. Não cabe a você dirigir a palavra a mim dessa forma. Pastor, todo presunçoso.
Você foi embora, humilde, não criticou o pastor, teve misericórdia. Mas aí procurou 2 irmãos. Irmãos, olha, eu queria ter uma reunião com os irmãos. Aconteceu assim, assim, assado, eu tenho essas provas, levei para o pastor. Conversei com ele, conversei direito, em submissão, em respeito, em amor, em mansidão. Mas ele não admitiu. E o que é que os irmãos acham? Os irmãos, segundo a análise, os irmãos concordaram que o pastor estava errado. E eles foram ao pastor agora, os 3. E o pastor ficou mais irado ainda. Não admitiu, estando ele errado, viu? Não admitiu. Aí ele vai para o 3º passo. Vai para o 3º passo. Toda a igreja agora vai saber do problema do pastor. E é esse passo que o apóstolo está tratando aqui no versículo 20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então, o presbítero, o dirigente que estiver à frente da assembleia, repreende o pastor. Pastor, assim, 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 o senhor errou. Toda a igreja aqui está sabendo que o senhor errou e as provas são contundentes. O senhor está repreendido, o senhor está aconselhado a se arrepender e a pedir perdão agora. Então, fazendo isso na presença de todos, os demais vão temer. Porque vão dizer, ó, se o pastor foi repreendido no 3º passo, então também posso ser. Eu tenho meus erros, então eu vou corrigir os meus erros, não quero chegar a esse ponto não. Então isso é um fator, sabe, de desestimular o erro dos demais. E é isso que ele está falando aqui. Corrija o pastor segundo a disciplina bíblica. Não tenha medo de aplicar o 1º passo, 2º passo, 3º passo, se for o caso. Agora, uma segunda coisa que Paulo diz nessa correção é que você trate o pastor na disciplina, sem aqueles escrúpulos desmedidos. O que é isso aqui? Você vai, não, o pastor está cometendo isso, mas vamos deixar para lá, todo mundo erra. É o pastor, né? O pastor. Se ele sair, quem é que vai ficar aqui? Aí você começa com esse tipo de temor, aí vai deixar o pastor vivendo no erro. Porque você tem escrúpulos demais, você tem muitos mimos e exagerados mimos e muitos respeitos pelo pastor. Não, há um nível, há um limite para você respeitar o pastor. Respeitar no sentido de não querer falar com ele, porque é o pastor. Não, se ele errou, vamos falar com ele. Agora, vamos falar segundo a Bíblia manda, mas vamos falar. Ele diz isso aqui no versículo 21. Conjuro-te perante Deus, ele manda que você jure, ó. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo por parcialidade. O irmãozinho cometeu um erro, você foi tratado do irmão, segundo os preceitos bíblicos, mas tratou. Aí o pastor cometeu um erro igual, ou talvez até mais grave, você não foi tratado porque é pastor, você foi parcial. Eu peço que você jure em nome de Deus, em nome de Jesus, que você não vai fazer isso dentro da igreja. Você vai procurar o pastor, segundo os preceitos bíblicos, para discipliná-lo. Porque se você não fizer isso, você está errando terrivelmente. E eu quero citar apenas alguns exemplos. Por exemplo, Jesus não deixou de disciplinar Pedro. Pedro era assim com Jesus, ó. Era o mais chegado, ele e João. Talvez ele era o mais. Era quem falava, era quem mestre para cá, mestre para lá, era assim. Jesus disciplinou Pedro. Satanás me pediu para lhe peneirar, por causa da sua autoconfiança. E eu deixei. Agora, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. É Lucas 22, 31 a 34. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Jesus não teve exagerados respeitos por Pedro para encobrir, melhor dizendo, o pecado de Pedro. Não, você vai ser disciplinado, Pedro. Agora, conte com a minha oração, minha intercessão, para que você não desfaleça, você não afunde quando Satanás lhe peneirar. Ele não deixou de fazer. Paulo corrigiu Timóteo. A gente está em 1 Timóteo, veja o capítulo, 2 Timóteo, capítulo 1. Uma página na frente. Versículo 6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Irmãos, Timóteo estava relaxado no ministério, relaxando, desprezando o dom. Timóteo, reavive o dom de Deus. Quer dizer, o ministério, reavive a valorização do ministério.
Versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Timóteo está apresentando aquele espírito covarde, que muitas vezes nós apresentamos também. E Paulo disse, nada de covardia, viu, Timóteo? Isso é disciplina, isso é repreensão. Versículo seguinte, versículo 8. Não tem vergonha, portanto, do testemunho do nosso Senhor, como se Timóteo estivesse sim tendo vergonha do Evangelho, conforme vimos ontem aqui. Em algumas ocasiões, talvez na frente de autoridades, de pessoas importantes, tendo vergonha do Evangelho. Timóteo, meu filho, não se vergonha do Evangelho, não. Diga a verdade. Isso é repreensão, irmãos. Agora é em amor, em verdade. João corrigiu Diótrefes, que queria exercer a primazia. Jesus corrigiu as igrejas de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia. Não quero nem saber. Eu não vou ter escrúpulos exagerados, eu não vou ter respeitos exagerados que eu não possa disciplinar, não possa corrigir o meu irmão, é para o bem dele. Se você não fizer isso, você está sendo covarde. Então, irmãos, proteja o seu pastor, porque no contexto reformado, o pastor é fundamental na igreja, porque ele é o representante de Jesus à frente da igreja. Ele abre a escritura e diz a você o que Jesus diria se estivesse presente. Ele faz isso. Ele vai fazer uma visita a você, ele diz a você o que Jesus diria se estivesse presente. Porque ele abre, ele usa a escritura. Ele vai lhe visitar no leito da enfermidade, ele vai visitar num problema conjugal, num problema com seu filho, num problema com seu parente. Ele diz o que Jesus diria se estivesse presente. Veja a importância dessa pessoa. Não é capacidade dele, não, é porque Deus o capacitou para isso. Deus o chamou e o destinou para isso. E Deus quer que ele seja honrado. Seja honrado no salário, seja protegido e seja corrigido quando for o caso. Trate de forma bíblica. Faça o que a Escritura manda. Eu concluo dizendo o seguinte: Deus dá as instruções de como proceder para com o pastor. Como tratá-lo de forma bíblica. Ele é representante de Cristo junto ao povo. Ele é a voz de Cristo dentro da igreja. Já pensou? Que privilégio. A voz de Cristo dentro da igreja. Se você ouvir a palavra do pastor, Jesus diz a você: quem me segue não andará em trevas. O pastor está dizendo o que Jesus mandou. Eu estou seguindo, eu não ando em trevas. Minha família toda anda na luz, porque a palavra que eu ouvi está certa, de acordo com a Escritura. Eu honro o pastor. A igreja depende fortemente de um bom pastor, qualificado obreiro, para poder prosseguir. Se não tiver, a igreja entra em falência. Termino contando a ilustração de Thomas Watson. Viajava um pregador puritano em cima de um cavalo, pelas aldeias inglesas. Que ia acolá de cavalo. E ele agendava previamente. E um dia ele agendou para pregar numa congregação rural. Uma capelinha lá no meio do mato. E ele atrasou. E os irmãos esperando. Ele atrasou por conta de um forte temporal. E os irmãos disseram: então vamos começar o culto. E começaram e cantaram um salmo. Cantaram outro salmo. E cantaram outro salmo. E cantaram o Salmo 119, não, é muito comprido. Vamos cantar um salmo menor. Mas aí cantaram todos os salmos que tinham direitos e o pastor não chegou. O pregador não chegou. Aí um irmão mais antigo da congregação foi chamado a pregar. Um irmão idoso, um decano, e ele começou a pregar. E quando ele estava em meio à pregação, o Thomas Watson chegou, amarrou o cavalo dele lá fora e veio e sentou-se lá no último banco, não é, escondido para não chamar a atenção, e ficou ouvindo o sermão daquele velho, falando com voz já cansada. E ele falava sobre a importância do pastor com a escritura aberta junto da congregação. E ele dizia: olha, vocês têm desprezado o ministério. Esta igreja está sem pastor, porque vocês desprezaram o pastor anterior, que era um homem fiel. Ele teve que ir embora. Vocês não deram um salário condigno a ele. Vocês não o protegeram de acusadores frívolos aqui dentro da igreja.
Vocês não trataram os erros do pastor de forma bíblica. E o pastor teve que ir embora. E nós ficamos sem a pregação da Escritura. Então Deus nos tirou. Então o que seremos de nós? O que serão das nossas crianças, nossos filhos, que vão crescer sem ouvir a pregação? Porque Deus nos tirou o pastor. Irmãos, houve um quebrantamento tão grande naquela manhã, com a voz daquele homem cansado, idoso. O próprio Thomas Watson entrou num desespero, que começou a vivenciar daquilo que estava ouvindo. E como pregador, sabia que muitas paróquias estavam sem pastores e morrendo de fome. As famílias morrendo de fome espiritual. Todas abastadas materialmente, mas morrendo de fome. E ele caiu num choro, num desespero, porque isso lhe pesava na alma, ele sofria pela igreja do Senhor. E quando terminou o culto, irmãos, que os irmãos saíram, ele estava agarrado com o pescoço do cavalo. Chorava copiosamente, pedindo que Deus tivesse misericórdia daquela igreja e de todas as igrejas que estavam sem pastor. Principalmente as igrejas que Deus tinha tirado o pastor, porque elas prevaricaram contra o Senhor. Então, irmãos, não vamos fazer a mesma coisa. Vamos nos corrigir, vamos nos examinar, a ver como estamos tratando o nosso pastor. Se biblicamente ou segundo os nossos pressupostos. O pastor tem que trabalhar como qualquer pessoa. Passa o tempo trabalhando, quando chegar aqui no púlpito, ele vai dar o quê? Vai dar o quê para o rebanho? Ao invés de dar um pasto verdejante, vai dar o farroba de porco para os irmãos, porque não teve tempo de se preparar em oração, em estudo aprofundado da Escritura. Fica dando alfarroba de porco para os irmãos. É isso que os irmãos querem? Não é isso que os irmãos querem. Então vamos fazer o que Deus manda, porque Deus, ele dá as ordens, mas ele fica de olho. Ele fica de olho na igreja e fica de olho em cada um dos irmãos. Que Deus nos abençoe nesta manhã.